Olá pessoal, meu nome é Fernando Bento, gerente executivo da Alcasoft, e vou falar um pouco para vocês hoje sobre as tendências no mercado jurídico e de que forma essas novidades, essas inovações, elas podem contribuir para aumentar a produtividade do seu escritório. Ok? A gente vai começar aqui falando um pouco sobre o que se tem de tendência, né? O que tem de inovação e tal. E na sequência, como é que você consegue fazer então para colocar isso em prática, né? Colocar isso para funcionar de fato no seu escritório, ok? Então vamos lá, o que a gente pode falar do que tem de novo, né? Enfim, tem muita coisa de nova assim, surgindo no mercado jurídico. Então, questões como inteligência artificial e outras mais, elas vêm para auxiliar, para mudar fortemente, né, algumas questões relacionadas ao trabalho de você, advogado. Né? Inteligência artificial já é algo antigo, então não é nenhuma novidade a inteligência artificial. O que é novo é a capacidade computacional que a gente tem hoje, a quantidade de dados que a gente tem disponível hoje que não era possível no passado. E essa capacidade de processamento aliada com essa quantidade imensa de dados que a gente vê hoje é que proporciona que a inteligência artificial seja aplicada de fato, então, no universo jurídico, seja com jurimetria, com legal analytics, enfim, com algumas questões que podem lhe ajudar no dia a dia. Então, inteligência artificial, quando a gente apresenta como novidade, é ela aplicada realmente ao direito, embora até mesmo isso já não seja algo tão novo assim, já tem algum tempo que a gente vem falando da inteligência artificial, sendo ela o principal pilar do que a gente fala muito hoje em dia, que é a advocacia 4.0. Então, o 4.0 vem justamente disso, né, do computador, da informática, da tecnologia, auxiliando não só na automação de alguns processos descritos ali, em que a gente passa para a máquina alguma instrução e ela fica repetindo aquilo, mas com a inteligência artificial nos proporcionando alguma ajuda, com alguma inferência, alguma coisa nesse sentido. Né? Então ela consegue ir além do que se tinha há pouco tempo atrás e consegue, como eu falei, trabalhar em cima da jurimetria de uma determinada ação, de um determinado tipo de ação. Então, a inteligência artificial é um dos pilares aí de advocacia 4.0. E a gente tem também outras questões como legal design, que usa também de computação para poder entregar algo mais humanizado, algo de forma legível para o cidadão comum, muitas vezes, e que fica mais fácil para ele conseguir interagir, para ele conseguir ler, do que era no passado, só uma folha lá cheia de textos e tal. Então, o conteúdo que precisa está ali, mas de uma forma muito mais agradável, né? Uma forma amigável para que a pessoa consiga interagir com aquilo. Né? Além de legal design, a gente tem as ODRs, né? As ODRs, que são empresas especializadas resumidamente em acordos, né? Então, grandes empresas principalmente se beneficiam muito disso, que é quando ela tem seu nome citado, ela já consegue se antever, se antecipar e propor algum acordo, enfim, antes de que esse processo vá adiante. E isso a tecnologia ajuda a fazer todo esse meio de campo, tanto a identificar aquela possível ação, quanto homologar ali o acordo entre as partes, enfim, tem toda uma plataforma ali que pode ajudar a empresa, as partes, enfim, a resolver isso antes que isso se torne um processo, isso vá adiante, enfim, onerando o Estado, onerando as empresas, pessoas. Então as ODRs são algo importante também nessa questão da renovação, dessa advocacia nova que a gente vê. Tá? E, enfim,
E a gente tem, além também da questão da advocacia 4.0 ali no seu cerne, a gente também tem questões rodando como a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que impacta todas as empresas, incluindo escritórios de advocacia, mas que eu entendo que escritórios de advocacia têm um envolvimento forte por se tratar de uma lei. Então é algo que tem que ser aplicado em todas as empresas e aí são escritórios, são advogados que podem ajudar, que têm um potencial forte para ajudar as empresas a fazer essa adequação, né? E a lei que inicialmente entraria em vigor no próximo agosto tende a ser estendido esse prazo aí para mais adiante, ainda há uma indefinição sobre isso, mas enfim, independente de quando ela vai começar, se vai ser nesse agosto ou mais para frente, é algo que todo mundo, todas as empresas vão ter que fazer. Se não pela questão legal propriamente dita, vão ter que fazer isso por questão de mercado. Hoje os dados que se trabalham, os dados que estão no sistema, que estão circulando na rede, eles são muito valiosos e a lei vem para organizar isso. E uma vez startado esse processo de organização, se não for por uma questão legal, vai ser por uma questão de mercado, como eu falei. Então, o consumidor, o cliente, ele vai cobrar isso, ele vai cobrar que a empresa que ele está se envolvendo ali, que ele está tendo uma transação comercial, ele vai cobrar que isso seja respeitado. E se tiver uma empresa A que respeita isso e uma B que não respeita, ele vai dar preferência para A, com certeza. Além da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem uma possível revisão de código de ética com relação, código de ética da OAB, né, com relação à questão de propaganda, de comercialização e tal. E isso certamente toca na questão de tecnologia, com marketing de conteúdo, ferramentas de marketing que possam ajudar o escritório a gerir melhor o relacionamento com esse possível cliente ou com esse cliente. Então, com alguma revisão nesse sentido de abertura, de mais competitividade entre escritórios, é algo a mais que o escritório vai ter que se preocupar ali na questão de como é que vai organizar essa informação, como é que vai operacionalizar essa questão do marketing no seu escritório. A gente tem também rodando hoje uma discussão quanto à privacidade de dados de processos, né? Seja o dado das partes ou dados dados do processo em si, aqueles que não são segredo de justiça, né, e que são públicos a partir do tribunal, que hoje são acessados, enfim, com um humano que vai lá, digita lá o número do processo, ou o nome da parte, enfim, consegue obter ali os andamentos processuais através do push, ou visualizar ali na tela mesmo quais são os andamentos, quais são as partes envolvidas e tal. E essa é uma discussão que é quente, né? Por quê? Porque o software jurídico, um software como o da Alcasoft, por exemplo, ele vai até o tribunal para buscar essa informação para colocar de forma organizada no escritório. E hoje é uma corrida ali de gato e rato, onde o tribunal, então, ele tenta impedir o acesso de robôs, né, desses softwares a essa informação por meio de CAPTCHA, enfim, daquele código, ou ter que selecionar imagens, enfim, e as empresas de tecnologia tentando quebrar isso para poder obter a informação e agilizar o dia a dia do escritório. Então isso é uma discussão que está sendo conduzida pelo CNJ e que acredito que a gente deve ter um desfecho ainda esse ano sobre isso, de forma a normalizar ali, de regular essa questão de como buscar essa informação, como organizar isso dentro do software, enfim.
Pessoal, então são várias coisas acontecendo com relação a novidades, né? Então tem muita coisa acontecendo, a gente fala muito de disrupção do direito, então muita coisa acontecendo mesmo, mas a que eu consigo enxergar como a mais significativa e muito por conta desse momento que a gente está passando de isolamento, a gente está chamando aqui internamente de virtualização dos escritórios. Então, com a necessidade de isolamento, os escritórios, muitos deixaram então de ter a sua operação física ali no escritório mesmo e passaram a operar de forma remota, nas suas casas, enfim, isso de forma então distribuída, não mais no escritório. E nós vemos um movimento muito forte aqui na Alcasoft de clientes antigos que usavam ainda o sistema instalado localmente e vindo para o sistema em nuvem. E muito do que a gente está falando hoje aqui vai ser baseado nessa questão. Então a gente vê escritórios que antes tinham um sistema que a gente chama de desktop ou standalone, que fica instalado ali local, precisa distribuir a sua operação. Precisa com que os advogados consigam tocar as coisas de casa, ou que o controller consiga acompanhar as coisas de casa, fazer a gestão à distância. E isso exige ferramenta, exige tecnologia para a gente conseguir chegar nesse ponto. Um outro movimento, escritórios que não utilizavam software, que é uma boa parte. Então a gente tem uma pesquisa da FGV, da Faculdade de Direito, a mais recente, ela traz um dado alarmante de que quase 80% dos escritórios ainda não usam uma tecnologia, não usam um software jurídico ali para o dia a dia, o que é bem alarmante. Enfim, esse movimento, apesar de tanta coisa nova, tanto termo novo, o que a gente vê de acontecendo com mais força é esse movimento simples de tirar o escritório, a operação do escritório local para uma operação distribuída para poder viabilizar home office e outras situações. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Porque quando você pensa, então, bom, vou operar com o meu escritório home office, então vou trabalhar com o escritório de casa. O que eu preciso para isso, né? Bom, primeiro você vai precisar ter internet, óbvio, mas para poder se comunicar então com os seus pares ali. Mas você precisa de algo, de uma ferramenta para poder organizar isso, né? Então, tem escritório que se organiza só com um Drive, um Google Drive, enfim, algo parecido? Tem, mas quando você começa a ganhar volume e uma quantidade de processos maior, você tem uma quantidade um pouco maior de advogados, começa a ficar difícil gerenciar a questão de permissões, enfim, de automações ali, começa a ficar complicado. E aí o software jurídico tem um papel importante. E quando eu falo ali de crescer a operação em números de processos, em número de advogados, eu não estou falando ali em números estratosféricos, não. Estou falando que a partir de 100 processos você já começa a ter alguns riscos ali de prazos, enfim, questões que você tem que conduzir desse processo e começa a ficar complicado para gerenciar. Então, o software jurídico ele é um ponto central nessa questão de virtualizar o escritório, de tornar o escritório que seja possível de se operar de fora do local físico mesmo do escritório. Você precisa ter um software que trabalhe em nuvem. Então, nuvem é um conceito que também já não é novo, mas que vale a gente pontuar aqui, que é a questão simples de ter servidores ligados de forma que, enfim, de forma remota, que você não vai precisar se preocupar em onde é que está esse dado, onde é que está esse servidor aqui. Então a gente tem uma nuvem de servidores com redundância, enfim, esses dados, redundância porque ele está replicado, né? Ele não fica em um servidor só. Você não sabe exatamente onde está aquela informação, você sabe que está naquela nuvem de servidores.
E então o software jurídico operando em nuvem hoje é que viabiliza essa questão, organiza melhor essa questão de virtualizar o escritório de advocacia. A Alcasoft ela faz isso muito bem, né? A gente já trabalha há 26 anos, é uma empresa de 26 anos de atuação no mercado jurídico. A gente trabalha desde a época que era o sistema standalone ali, o desktop instalado localmente, e que quando o cliente comprava, ele comprava o software, não assinava, né? Ele comprava esse software e uma caixinha de disquetes lá para ele, depois veio o CD, enfim, a gente acompanhou toda essa evolução e a gente já tem alguns anos aí, já são 5 anos operando em nuvem, com nuvem de alta disponibilidade, enfim, que fica num data center em São Paulo, por exemplo. Nossa nuvem ela fica em São Paulo, que embora não importe exatamente em que servidor está aquele nosso dado, nos importa sim que ela esteja em território nacional. Então hoje fica no data center em São Paulo, que é replicado. Esse data center ele tem mais 2 réplicas. Se acontecer um problema lá nesse servidor, por exemplo, explodir o servidor, caiu uma bomba nesse servidor, a gente tem mais 2 data centers operando em conjunto ali para poder restabelecer de forma quase que imediata os serviços, né? E esse é um ponto que eu queria colocar nessa transição, então, do escritório presencial, que tem um sistema ou não tem um sistema, enfim, localmente, e está indo para um escritório virtual, vamos colocar dessa forma. Muitas vezes o advogado ele pensa em, não, eu preciso ter esses dados aqui comigo, eu não estou seguro com essa questão de nuvem, apesar de ser algo já que já roda bastante tempo, né? Eu não fico seguro com a questão em nuvem, eu quero ter o sistema instalado no meu escritório. E aí esse pensamento ele começa como é que eu vou colocar aqui? Ele começa a se complicar quando a gente começa a argumentar então com relação ao escritório em nuvem, né? Enfim, o advogado ele pensa em comprar um software para instalar localmente. Basicamente é isso. Por quê? Porque ele tem aquele sentimento de os dados são meus, eu quero que eles estejam comigo. E a gente começa a enfrentar alguns problemas. A gente vê uma forma cara de trabalhar. Então, quando a gente compara a nuvem com o sistema instalado em loco, a gente tem uma diferença de valores gritante, assim. Então, o advogado, às vezes, ele faz a conta pensando só na compra do software e o valor de um suporte, enfim, pago anualmente, alguma coisa nesse sentido, e ele compara isso com o valor da assinatura. Mas não, o valor do licenciamento é só uma parte da coisa. O que a gente tem é toda uma infraestrutura funcionando em volta, que é essa que eu falei, de redundância, enfim, de backup dos dados, de pessoas para fazer a manutenção desses servidores, dessa infraestrutura. Vamos pensar, para ficar mais lúdico, vamos pensar no... Comprei o software, vou instalar no meu escritório. Você vai ter que instalar ele em algum lugar. Não é um computador normal que vai servir para você instalar ali o teu software. Por que um computador normal? Que um computador de uso diário ali, enfim, do próprio advogado e tal. Pela durabilidade. O servidor ele fica ligado o tempo inteiro. Então ele tem componentes eletrônicos, ele é preparado para rodar por muito tempo contínuo. Isso é um servidor. O computador pessoal não, ele é preparado, ele é projetado para funcionar algumas horas por dia. Então quando a gente fala em comprar um computador para colocar o software instalado no escritório, a gente está falando de um servidor, não está falando de um computador normal. E a gente já está falando de um investimento mais alto do que geralmente a gente está imaginando ou conhece ali, que é relativo à compra de um computador comum. Enfim, esse computador ele vai ter que estar em rede dentro do escritório, ou seja, ele precisa de uma infraestrutura de rede para funcionar. Precisa de alguém para instalar essa rede, precisa de alguém para manter essa rede, porque quando chega um advogado novo, tem que adicionar um ponto de rede novo, alguém tem que fazer isso.
Enfim, e toda essa infraestrutura você tem que manter quando você opta por ter um sistema rodando localmente. Então, salvo para grandes operações, e ainda assim é questionável, mas salvo para grandes operações, estou falando grandes mesmo, é inviável você ter uma pessoa trabalhando em cima disso. Tem a questão de climatização. Esse computador, dependendo da região do país que você mora, ele vai ter que estar constantemente com o ar-condicionado ligado no ambiente em que ele está, para não superaquecer. Então o servidor ele trabalha bem de forma contínua, mas ele tem uma questão de superaquecimento. Então você tem que ter ali o ar-condicionado funcionando o tempo inteiro em cima dele. E aí custo de energia elétrica, custo da própria manutenção do ar-condicionado. Então são coisas que você começa a contar para ter o software ali e que acaba saindo mais caro do que você pagar uma assinatura e colocar isso em nuvem com uma empresa especializada. A principal diferença, na minha opinião, de custo ainda entre essa estrutura local e uma estrutura em nuvem acaba sendo o foco que você tem. Então você deixa, porque é um pepino, tá? Você tem que gerenciar a questão de infraestrutura do teu escritório, ele é um problema, é uma preocupação a mais que você tem. E quando você compara isso com o teu foco, né? Então aquele custo de oportunidade, né? Ao invés de estar focando no teu negócio, em pensar como é que você vai captar mais processos, captar mais clientes, melhorar a tua produtividade, você vai estar pensando em infraestrutura de TI. Você podia estar colocando na mão de uma empresa especializada, como eu falei, e é isso. Isso eu acho que é o ponto que acaba custando mais caro para o advogado, que ele acaba muitas vezes não percebendo. Então esse custo de foco, você tem que prestar atenção. Então numa questão de TI, você vai ter que contratar uma pessoa para fazer isso. E esse é um dos pontos, o custo. A gente tem uma outra questão que é a segurança, que eu já mencionei algumas coisas antes, que é... Então eu tenho um servidor instalado localmente. O que acontece se pegar fogo no escritório? Tá, difícil pegar fogo no escritório? Difícil. Mas e se pegar fogo no escritório? O que você vai fazer no dia seguinte? Cadê os teus dados, né? Quais são as reuniões que você tem amanhã? Enfim... existe uma questão de segurança física, enchente, roubo. Então a gente, nesses 26 anos de história, a gente já viu bastante coisa acontecer. E acontece, viu, pessoal? Então roubaram o teu servidor, entrou lá uma pessoa e roubou o teu servidor e você não tinha um backup, ou mantinha o backup no armário do lado junto com um HD externo que também foi roubado. Então no dia seguinte você não tem nenhuma informação do teu escritório, todo o teu histórico de clientes, de processos, tudo aquilo que você já fez, ele está perdido. Então são informações que foram perdidas. Então tem essa questão da segurança física e tem a segurança cibernética também. Então a pessoa que estiver fazendo a manutenção da tua infraestrutura, configurando teus servidores, então ela vai ter que ter isso muito, muito claro, ela vai ter que trabalhar com segurança da informação. Isso tem tudo a ver com a LGPD que a gente falou agora há pouco também. Por exemplo, se você tem um escritório local, aí você, mas eu consigo acessar de forma remota, eu acesso lá o Windows, o Terminal Service lá e consigo acessar meu computador remotamente. Bom, você abriu uma brecha de segurança, então o Windows Terminal Service ele não é totalmente seguro, ele tem falhas, ele expõe o teu computador de alguma forma ali que possa haver uma invasão então no teu escritório de forma maliciosa, enfim, você pode também vir a perder os dados e tal. Esse é um outro assunto que hoje se tornou bastante comum, a gente vem falando bastante, apesar de não ser novo, que são os ransomwares, são softwares, são cavalos de Troia que às vezes você tem no seu computador enfim, e acaba comprometendo a segurança da informação da tua empresa. Então esse é um outro ponto que é a segurança, né? Você colocar teu sistema em nuvem, ele trafega do teu computador ali, do teu browser até a nuvem de forma segura, aquilo é criptografado. Você não tem esse problema de pegou fogo e agora o que acontece? Não, na sequência você tem os teus dados funcionando novamente.
Tem a questão de backups, você não precisa se preocupar em, vou armazenar isso então num HD externo aqui no meu armário. Não, você tá seguro de forma bastante profissional aqui, então a gente garante a segurança desses dados. Tá? E aí você tem esses passos então para vir para um software em nuvem, que a Alcasoft faz muito bem. Friso novamente, então a gente que acompanha toda essa evolução, hoje tem um software recém-lançado, o software tem menos de um ano de mercado, um sistema totalmente novo, numa plataforma nova, que você pode acessar ali do seu celular, do seu computador, de onde você estiver, então que facilita extremamente essa questão da virtualização do teu escritório. E aí que ganhos você vai ter então com um software em nuvem, que é o título da nossa fala aqui do nosso vídeo, que é como é que eu vou aproveitar essa novidade então para melhorar os resultados do meu escritório. Bom, o Lawyer Eleven, que é o nosso sistema, esse sistema que eu citei, esse sistema mais novo, ele é focado em resultado do escritório. Ele tem, além dos cadastros básicos, que qualquer software vai ter ali, de cadastrar o cliente e tal, cadastrar os seus processos, ele tem um módulo específico para gerenciamento do tempo. Então, principalmente nessa situação que a gente vive de isolamento, de home office, onde cada um acaba trabalhando de forma isolada, o controle do tempo é importante não só para o advogado que está em casa trabalhando, mas para o escritório como um todo. Então você tem um controle de tempo bastante apurado, com cronômetros. Se você for numa reunião com um cliente, por exemplo, hoje de forma virtual, você pode startar ali de forma muito fácil teu cronômetro pelo celular ou pelo sistema e ter uma gestão ali de quanto que aquele cliente, quanto que aquele teu processo está demandando. Então você tem uma ideia do custo de determinada ação, de determinada área do escritório. E como ele tem também um controle financeiro, você consegue cruzar e ver, por exemplo, as áreas mais lucrativas, você consegue ter esse parâmetro para poder tomar decisão, para poder fazer uma gestão mais efetiva do escritório e com isso melhorar seus resultados. Um ponto, só um parênteses aqui, a gente fala em gestão, né? O advogado ele não é muito fã da gestão, não se vê isso na faculdade, mas sim, vocês são gestores, vocês têm que gerir, fazer a gestão do escritório de vocês, então, que é uma empresa. E só que quando eu falo aqui em gestão, quanto melhor for teu software, quanto mais adaptado para poder fornecer informações de forma simples para a gestão, melhor vai ser para você que não tem essa intimidade toda com gestão. Então, quando você tem relatórios fáceis ali para você tirar, para você controlar o tempo, que é esse módulo que eu citei, é melhor para você fazer uma gestão, mesmo não sendo um gestor de formação, não sendo um administrador, não tendo feito uma pós-graduação, você consegue fazer gestão, mesmo não tendo isso no seu hall de conhecimentos ali. Então, isso que eu falei de você entender qual é o cliente mais lucrativo, qual é a área que você consegue ter mais resultados, você consegue ter de forma fácil no Lawyer Eleven. Então, com alguns cliques ali, entendendo a mecânica do funcionamento do sistema, que é bastante simples, você consegue ter essas informações e fazer suas inferências ali para tomada de decisão. Então é isso, você consegue, através dessa gestão do tempo, a gestão de tarefas, para o advogado fica muito fácil, por meio desse controle de tempo e gestão de tarefas, visualizar, por exemplo, o que ele tem para fazer que ele tem para fazer hoje. É como se fosse o escaninho da mesa dele, que é por meio de um Kanban. Então é algo lá dos japoneses aí, que a gente acaba usando no Lawyer Eleven. Então o advogado ele entra, ele vê como se fosse uma mesa virtual, são escaninhos virtuais ali em que ele sabe o que ele tem que fazer naquele dia, se tem alguma tarefa atrasada, ele coloca aquilo em andamento e vai fazer. Por exemplo, ele vai elaborar um recurso, ele coloca isso em andamento e vai elaborar o recurso.
E aí o que acontece? Todo o escritório entende, então o controller, os sócios conseguem entender o que aquele advogado, o que o Bento está fazendo nesse momento, está trabalhando no recurso. E você tem então essa gestão do tempo, e isso é muito legal, de novo, nessa situação que a gente vive de isolamento, das pessoas trabalhando em casa. Então, com uma olhada rápida, os sócios do escritório, eles abrem lá o Kanban, que eu citei agora, e eles veem o que tá sendo feito e conseguem ter um controle maior disso. Enfim, a questão do financeiro também, então ter uma gestão financeira, você saber o que tem de adiantamento, de receitas, de despesas, custas processuais, enfim, ter esse controle também é bastante importante para o escritório. E num sistema distribuído, num sistema em nuvem, você consegue ter isso de forma muito fácil. Então, o teu financeiro, inclusive, ele não precisa estar no escritório para poder fazer essa gestão. Então você consegue, por exemplo, mandando a foto hoje de um recibo pelo celular, você consegue registrar então uma movimentação financeira para aquilo, e você faz o escritório fluir, mesmo não estando fisicamente ali no prédio do escritório, enfim, na sala do escritório. Ok? Então muita coisa dá para virtualizar. O Lawyer Eleven ele faz muito bem isso. Em linhas gerais, pessoal, era isso que eu queria falar. Então, um pouco das novidades, um pouco dessa tendência forte que tem dos escritórios se virtualizando, então, traduzindo aqui, indo para um sistema em nuvem para poder viabilizar essa questão do trabalho remoto. E queria nos colocar à disposição, nós temos uma ferramenta excelente para isso, que é o Lawyer Eleven. Se você tiver algum interesse, você pode clicar, tem um botão aqui embaixo do vídeo aqui, que é conhecer mais sobre o Lawyer Eleven. É um sistema simples de usar, um sistema que é fácil de usar, mas que consegue trazer dados, trazer informações úteis para a sua gestão aí no dia a dia. Tá bom? Fica aqui o meu obrigado a você que assistiu.